Muito boa noite, queridos. Vamos então prosseguindo o nosso estudo do nosso lar agora, os capítulos que vão de 31 a 40, tá? São o que nós vamos estar abordando aqui. Então, tá aí os capítulos estão projetados, né? A gente começa falando aí no 31 sobre vampiro, né? E vamos ver que vampiro é esse. Aí começa André Luiz falando, né, nesse momento, ele foi atender alguns enfermos no pavilhão 11, né, mas ele escuta uma gritaria e ele fica meio assim, espantado com aquilo e se sente meio atraído até, digamos assim, a prestar algum socorro, algum auxílio, e ele é, digamos assim, bloqueado, né, a orientadora dele, Narcisa, fala para ele, não vai não prossiga, disse... localizam-se ali os desequilibrados do sexo. Olha só, lá no plano, lá nosso lar, na cidade do nosso lar. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Ou seja, era uma atividade, uma coisa que ele não estava preparado para enfrentar e iria trazer para ele certamente um desequilíbrio muito grande naquele momento. Então tem algumas coisas que realmente tem que estar mais preparado para poder encarar. Essa é uma área problemática lá. André ficou com muitas interrogações, mas se recordou do conselho da genitora de Lísias de não se desviar da obrigação justa. A Laura, né? Que é a mãe de Lísias. Aí, prosseguindo lá, o vampiro. Vamos dar uma olhada nesse vampiro aí. Justino, né, que é um tarefeiro lá, de nosso lar, chega comunicando que uma mulher pede socorro no grande portão. Então, uma mulher estava lá gritando por socorro, pedindo socorro no grande portão da cidade, um dos portões da cidade, né? Aí, e por que você não atendeu? Interrogou a enfermeira, né? Segundo as ordens, a gente não pode atender, né? Porque ela está rodeada de pontos negros. Quer dizer, existia, ele percebeu que ela tinha uns pontos esquisitos lá, uns registros lá no perispírito dela que estava, ele ficou meio preocupado, nos pontos negros. Aí o negócio é meio esquisito. Aí, quem me diz? Aí Narcisa, assustada, né? Eles foram lá para poder dar uma olhada, ver o que estava acontecendo, André acompanhou. Então a mulher estava realmente em chagas, com o rosto deformado. Narcisa então se perguntou, não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está educada. Então André não conseguiu perceber esses pontos negros. Já Narcisa, né, que estava com ele, já tinha a possibilidade de ver esses pontos. E aquele outro, o Justino, também percebeu alguns pontos negros naquela mulher que estava lá. Aí precisamos recorrer ao vigilante-chefe. Olha só como é que existe uma hierarquia, né? Precisamos recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Lá voltando, examinou a mulher e disse, essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Olha só, essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Para nosso lar, sou estranho isso, né? Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à sua própria sorte. Aí, uma colocação ali. A prudência em nossa assistência é fundamental ao tratamento. Quer dizer, tem que haver prudência. Não se pode precipitar as coisas. Isso pode trazer complicações, né? Então a gente fica horrorizado com a falta de compaixão de Paulo. Quer dizer, eles ficaram assim horrorizados, porque, né? Estranho, por que Paulo não quis prestar essa assistência? Já notou, Narciso, alguma coisa, além dos pontos negros, que ele está perguntando, justamente o Paulo, que era esse, o chefe lá aquele que estava lá de plantão. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Conte as manchas pretas, 58 manchas pretas. Aí esses pontos escuros representam 58 crianças, ou seja, essa mulher é envolvida com questões de aborto, né? Trabalhava na ginecologia, na área da ginecologia, não sei se médica ou o que fosse, mas ela trabalhava e realizava abortos. Então 58, aqueles pontos negros, estavam claros lá para esse chefe, ele já tinha essa percepção, esse que estava na condição de chefe, o Paulo. Ele já via os registros e aqueles pontos negros para ele eram imagens de criancinhas. Ele já percebia que tinham sido, digamos, esmagadas, tinham sido, né, de alguma forma aniquiladas no processo dos abortos que se sucederam. Aí ele fala até que a situação dela é pior que a dos suicidas
e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes, né? Então a situação dela é bem complexa. Muito bem. Aí, lá, observar o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Olha que interessante, né? Ela é uma criminosa, ela se declara inocente, que ela queria porque queria ser atendida. E ela ficou se disfarçando, né, querendo mostrar que ela precisava do atendimento e coisa e tal. Então ela se declarando inocente, que ela queria a assistência. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Bem, né? Desesperadamente, sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e é severa que está procurando o céu. Né? Muito bem. Quais reflexões que a gente pode tirar daí? No caso ali, a gente percebeu, o servidor iniciante ele ainda não está preparado para certas tarefas. Né? Isso se dá também até na nossa casa espírita, em que a gente tem algumas atividades que a gente ainda precisa de se preparar, de estudar, de ter uma condição mais adequada, mais satisfatória para poder, digamos, ter esse desempenho, né? Então, lá na espiritualidade também não é diferente, como está colocado para a gente aqui. O segundo ponto também muito importante nesse capítulo é o respeito que se tem com a questão do supervisor Paulo, né? Existe uma hierarquia, como é importante respeitar a hierarquia, porque a penetração daquele espírito na cidade do nosso lar, se ele adentra, digamos, as barreiras, né, que existem de proteção da cidade, iria trazer grandes desequilíbrios, porque é um espírito todo comprometido com uma série de situações, então ia dar trabalho, com certeza, para se poder lidar com a questão. Então, é complicado. Então, o fato de ter um espírito mais preparado, e a ponto de identificar realmente a real condição daquela mulher que estava lá, foi preponderante para evitar um problema que pudesse trazer um embaraço lá em nosso lar. A miserável situação de quem faz aborto, quer dizer, a questão do aborto. A gente sabe que essa questão é muito complexa, não vamos nos alongar nesse ponto aqui, e sabemos que existem muitas formas também desse problema, ou dessa questão, se aconteceu com alguém, e alguém que esteja vindo à casa espírita, às vezes houve uma palestra sobre aborto, são assuntos, são temas que têm que ser abordados com o devido cuidado, para que não se crie, de repente, tem que se tomar cuidado com isso, para a pessoa entender realmente que existem outras possibilidades dela encarar essa questão e não ficar se punindo, ou ficar se culpando por ter feito isso, digamos, antes de ter a revelação espírita e todo o entendimento que a revelação espírita propicia para a gente. E, realmente, caridade legítima significa também defender a lei e a ordem. Quer dizer, você fazer a caridade naquele momento, o primeiro impulso seria de atender aquela mulher que pedia socorro. Mas a situação demanda que a coisa se dê por outra forma. Quer dizer, a visão espiritual, até em relação a essa questão da caridade, essa questão desses pontos assim, de importância, né, de mais elevados, dos sentimentos mais elevados, a coisa tem que fluir dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa disciplina, para que a coisa não... Senão aquilo não vai ser pior, digamos, atendê-la naquela necessidade que ela está colocando, porque, de repente, pouco vai se poder fazer por ela. Ela precisa ainda passar por um processo individual, ela mesma, com ela mesma, para que ela possa estar em condições de ser atendida futuramente, numa outra situação. Vamos prosseguindo, então. A ajuda chega quando estamos preparados. Então, é necessário que a gente esteja também preparado para isso. Aconteceu com o André Luiz, a gente já viu, né, naquela primeira parte que a gente abordou, e aí a sequência é essa. Bem, Narcisa explica a André, isso já no capítulo 32, né? Notícias de Veneranda. A Veneranda era a ministra veneranda, que tinha uma grande importância em nosso lar, digamos, é um dos espíritos que tem o maior número de horas, de bônus hora, dentro de nosso lar. Mas Narcisa explica a André que no grande parque não há somente caminhos. Existia um grande parque em nosso lar que chamava muita atenção de André pela sua natureza exuberante, né? Por toda a condição ali, a natureza muito expressiva. Então ele
ela falando que nesse parque não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada a sucos alimentícios, que a gente viu sobre a alimentação lá em Nosso Lar, que se dá também com sucos, né, vegetais. Temos salões para serviços de educação, realizando conferências de vários ministérios para os moradores e visitantes. Aí vem uma explicação aqui. Veneranda foi chamada pela União Divina para ajudar na organização dos recintos. No Parque de Educação do Esclarecimento, fez um castelo em forma de estrela com 5 classes de aprendizado. No centro, enorme aparelho para imagem, como um cinematógrafo, podendo levar 5 projeções variadas simultaneamente. Parece até os cinemas de hoje, né? No Rio, aquele cinema. Brincadeira. Isso foi escrito em 40, tá? Então é um negócio bem avançado, né? Para a época. Não foi à toa que a FEB demorou um tempo para poder publicar esse livro, né? Muito bem. Investir na educação e estudo nos prepara para uma vida melhor no mundo espiritual. Então, esse investimento que a gente faz de estudar, de se aprofundar na doutrina, tem sido realmente, isso é um elemento muito importante para nós, para o futuro, né? Esse futuro certo que a gente vai ter que encarar. Aí esses salões eram chamados de salões verdes. Esses salões eram muito interessantes. O mobiliário tinha assim, poltronas esculturadas com uma substância especial e forradas com relva. Dá para a gente imaginar isso aí, né? Lembrando as preleções do mestre, coisa e tal. Era onde se faziam esses estudos. Então, para as palestras do governador, criou um recinto ao gosto dele, com largos e pequenas pontes. Quer dizer, era toda uma coisa muito bem elaborada, muito bacana. Então, a ministra Veneranda, ela tem, como falamos ainda há pouco, o maior número de horas trabalhadas de Nosso Lar. Depois a gente vai ver melhor o que são essas horas trabalhadas, o bônus hora. Tem um capítulo aqui que vai falar sobre isso. Lá residindo há mais de 200 anos, olha. Então a ministra Veneranda, né, além do governador, é a única entidade de Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Então é um espírito realmente que está numa condição. Aí ela tem ali 1 milhão de horas. Tinha, né, naquela época. Em 40 ela já tinha 1 milhão de horas. Com mais esse tempo que decorreu, ela deve ter feito mais, né? Sabe-se lá quanto tempo. Então, esses salões verdes ela construiu lá por volta de 1900. Segundo o livro fala, né? Por volta de 1900, que ela construiu esses salões verdes. Aí, esse capítulo também fala sobre o Natal. Tem algumas menções sobre o Natal, uma época de louvor e agradecimento, gratidão nossa a Jesus Cristo. E o governador visita semanalmente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, tem umas anotações aqui que a gente fez. Ih, está difícil aqui. Deixa eu falar. Vamos prosseguir. Não estou conseguindo aqui. Algumas observações, né? Nesse capítulo agora, 33, curiosas observações. Estou precisando do seu apoio, senhor Marcelo. Suas... Pois é. André medita sobre sua família. Quer dizer, André ainda estava impactado com a saudade da família. Ele sentia saudade da família. Assim, ele ainda não conseguira se desvencilhar desses sentimentos. E isso realmente o abatia por vezes, né? Então ele reflete que tudo e todos o distanciavam das notícias de seus familiares. Quer dizer, ninguém passava para ele informação nenhuma a respeito dos familiares dele. E sua saudade ainda era muito grande. Da esposa, dos filhos. A gente tem, até nas mesas mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos que se manifestam, mães, né? Pais, às vezes também, com essas preocupações com a sua filiação, com seus filhos, com sua família, que deixou aqui na Terra. E isso é muito comum, né? Especialmente as mães ainda muito ligadas assim, ao que está acontecendo, as dificuldades que os filhos estão enfrentando, né? Por favor. Você me permite uma observação? O que a gente observou, esse aspecto inicial, nós tivemos uma ocasião em Rio das Ostras e fomos abordar esta obra. O Nosso Lar nada mais é que um belo campo de refugiados. Um campo de refugiados profundamente bem organizado, que está fechado
recebendo as pessoas que estão sendo resgatadas de uma guerra humana, uma guerra física, a guerra íntima de estar reencarnado. Então, a cidade, ela recebe a nós enquanto refugiados, o que não significa que nós vamos viver lá, que nós vamos existir lá para o resto da nossa encarnação. Quando a gente observa o campo inicial do vampirismo, nós estamos vendo que a própria cidade se resguarda para que só entrem aqueles refugiados que estão em situação de estar nela sem desordená-la. Quando nós vemos a veneranda, nós vamos perceber que este campo de refugiados é profundamente bem organizado e há um envolvimento severo de muito amor para que mantenha aquelas pessoas que adentram nesta outra fase, que é a fase que nós estamos sentindo falta dos nossos. Você fala assim, o sírio abandonou a Síria em guerra e veio morar na Alemanha. Maravilhoso. Maravilhoso quando você faz uma opção sua, pessoal, de sair do seu país porque você quer. Agora, é profundamente difícil quando você faz esta viagem por obrigação para encontrar a pacificação. Fazendo uma relação, nós vamos fazer uma identificação muito séria, que a Terra é um grande espaço onde nós fazemos as nossas guerras. E quando a gente volta para o mundo invisível, por obrigação, por um resgate que é necessário, nós estamos lá muito bem acolhidos, muito bem recebidos, muito bem orientados, muito bem alimentados, com grama verde, mas na verdade nós levamos todas as nossas lutas adquiridas neste plano físico. Nós só fazemos essa observação para que a gente siga não enxergando o nosso lar como céu, pelo amor de Deus, desmontem isso. Nada mais é do que uma área intermediária onde nós, refugiados, deixando a guerra física, com as nossas lutas, as nossas dificuldades, vamos ter um século de refazimento, de orientações, até que nós, de uma certa sorte, possamos ser reinseridos numa sociedade humana encarnada para dar sequência à nossa vida. Isso é muito nítido. Observe, ele está sentindo falta da mãe, ele está sentindo falta da família, dos filhos. É exatamente o que passa um refugiado que está muito bem recebido, ou na Alemanha, ou na Turquia. Ele está sentindo falta disso tudo. Ele tem comida, ele tem água, ele tem educação, tem instrução. Então, o nosso lar fica até uma imagem um pouco forte, mas ele é um lugar de refugiados de uma luta terrena, que estão ali dando seguimento até que poderão ser reinseridos no plano existencial. Carlota. Então, prosseguindo, andando no parque, né, André observou duas entidades enormes de substância indefinível, semiluminosa, dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como se escapava, um longo fio de singulares proporções. O que vocês acham que é isso que ele viu, hein? Fios. Fios. O que seriam esses fios? Vamos dar uma olhada que ele vai esclarecer aqui. Espíritos elevados que vêm da terra. Ou seja, espíritos desdobrados. Os fios, que seriam esses fios? O pessoal chama, tem vários nomes, cordão de prata, né? É o adensamento das ligações do perispírito com o corpo físico. Então, estão desdobrados e têm acesso à cidade de nosso lar, né? No seu desdobramento. Aí ele vai esclarecer, eles estão na carne, mas têm a permissão de abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos são singularidades que os diferenciam. Então, quer dizer, aqueles filamentos e tudo já identifica para o pessoal de lá, de nosso lar, saber que aqueles espíritos estão lá dando, né, estão de passagem ali, para aprender, certamente, para participar de algum curso. Eu tenho alguns companheiros que falam, né, que estiveram em lugares assim, participando de estudos, de cursos e tudo. E às vezes até lembram até do que se passou lá. Não é qualquer um, né? Pois é. Vamos lá. Então agora também no capítulo 33,
Voltamos eu e Narcisa ao portão e vimos uma caravana chegando com cães, uma caravana. Perguntei, por que dos cães? Para que precisa daqueles cães? Você vê, animais no plano espiritual, né? Cadê Valquíria? Aí, Valquíria, tá vendo, Valquíria? Narcisa explicou que auxiliares nas regiões obscuras do umbral vinham com um grupo de aves de corpo volumoso junto com os carros. Ainda tinha umas aves também. Aí perguntei, por que não usam o aeróbus? Podiam usar, né? Se tem o aeróbus, por que não vai usar o aeróbus ali? Aí Narciso explicou que é uma questão de densidade. Quer dizer, o aeróbus funciona numa outra condição, que ali não dá. Naquelas zonas mais inferiores do umbral, não dá para operar com o aeróbus. Ele ia ficar terróbros, né? Ia virar um busão mesmo, né? Aí não ia dar certo. É a visão busão da salineira que Marcelo completou. Muito bem. Marcelo já falou sobre a questão da saudade, né? E a função dos animais. Interessante essa função que os animais desempenham também no plano espiritual. A gente sabe que os animais é o princípio inteligente ainda em trânsito e outros níveis da questão animal, até lograrem no futuro uma condição de uma individualização que está longe da gente imaginar quando que vai acontecer isso, como que vai acontecer, porque isso está fora do nosso alcance. Isso está dito, inclusive, no livro dos Espíritos, né? E na espiritualidade também continua, porque ainda existe a natureza prossegue da mesma forma. Que na verdade, a natureza que nós temos na Terra, materializada na Terra, ela é um reflexo dessa natureza, por exemplo, que nós temos aqui, como falou dos campos e tudo, que são lindíssimos, são muito mais viçosos do que qualquer outra situação da natureza na Terra. Vamos prosseguir então. No 34, os recém-chegados do umbral. Então ingressamos todos nas câmaras de retificação. Os doentes eram levados ao interior. Então, esses que chegavam nessas caravanas e tudo, os recém-chegados do umbral, precisavam de tratamento, de auxílio, de amparo, então são levados para essas câmaras de retificação. Os doentes são levados então para o interior e aqueles trabalhadores acompanham. Vamos lembrar que esse capítulo aqui, essa parte que nós estamos estudando agora, está nos falando do primeiro dia de trabalho útil de André Luiz em nosso lar. E mais à frente a gente vai ver sobre isso. Uma senhora buscava saltar do último carro. Quer dizer, ele se... André, que negócio, não é? Viu ali uma mulher, tal, meio agitada, foi querer trocar ideia com ela. Já ficou meio... O pessoal já ficou meio preocupado. Não vai ser muito... Bem, vai lá, André. Aí pedindo ajuda. Cruz credo, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ela dizendo. E ela continua. Na terra fui caridosa, mas quem pode com Satanás? Ao sair do mundo, eu me vi encarcerada, implorei a proteção dos anjos, mas não perdi a esperança de ser libertada, porque deixei dinheiro para missas mensais. Olha, como se fosse... Perfeito. Muito bem. Fui uma pessoa rica, e quando era necessário, aplicava a disciplina dos escravos. Ai! E alguns morreram no tronco. Outras vezes era obrigado a vendê-los, separando-os dos filhos para a harmonia doméstica. Sentia morder-me a consciência, mas confessava-me com o padre. Com a absorção e com o ingerindo a hóstia, estava em dia com Deus. Bem, vamos passar essa parte aqui. Né? Muitas vezes lidamos com a nossa consciência de forma simplista. Esse é o ponto. Muitas vezes a gente lida com essas questões conscienciais de uma forma simplista. O Espiritismo, graças a Deus, né? Nós tivemos a oportunidade nessa encarnação de conhecer que a coisa se opera de uma forma bem diferente. Não é assim. Não é assim. Marcelo quer falar alguma coisa? Uma observação é que isso daqui, ao ler esse último parágrafo, a gente se choca. Mas nós temos que dizer que naquela época eles achavam que isso era certo, que isso era real, que isso funcionava assim. A gente se choca com aquilo que já se tornou melhor e já enxerga sob outra ótica. Isso leva os espíritos a gerarem os processos de obsessão e de vampirismo, é quando eles não conseguem identificar o seu equívoco.
aquilo já é algo embutido, intrínseco nele. Eles vão fazer, mas como é que fulano faz isso? Ele faz porque ele não tem uma identificação no seu íntimo de que aquilo é um equívoco. Então a gente lê, mas como é que a pessoa fazia isso? Ela fazia porque naquela época a lei, o sistema de governo, o sistema que existia permitia que aquilo que aquilo surgisse. As pessoas que falavam algo que fosse diferente, falavam porque já tinham uma perspectiva espiritual mais evoluída e que distinguia-se daquilo. Então, quando a gente lê isso, vamos falar que desgraçada, ruim, que pessoa peste, que praga, isso faz parte de uma cultura. Isso faz parte de uma época, isso faz parte de um sistema. O que nós estamos vendo hoje é que é importante nós estarmos sempre revisando o sistema. Isso daí nos faz enxergar que aquilo que eu faço hoje, que eu acho certo, eu preciso estar sempre indagando a minha consciência se isso é certo realmente, se isso está correto realmente. Então é esta revisão consciencial que a obra nos convoca, e é muito importante, porque nós temos muitos hábitos ruins, que na nossa perspectiva isso é certíssimo. Chega o fim de semana, vou tomar cerveja, comprei 50 latas. Eu tenho o direito, você tem o direito, seu fígado não agradece, mas você tem o direito. Beba as 50 e arque com as consequências de uma capacidade sua. É um direito seu. Então a gente vai vendo que a evolução, ela reverte o que nós podemos fazer, o direito adquirido. Então essa companheira fez algo que na época a lei lhe amparava. A justiça, ela não fez nada ilegal. Fez ilegal ante a consciência cósmica, ante a consciência divina. Mas ante o sistema de uma época, perfeitamente correto. Então, a gente tem que se perguntar sempre, tudo que a lei me diz que é certo, esbarra na certeza que a consciência, ela me dá? É uma pergunta que a gente precisa estar sempre se fazendo diariamente. É o que Marcelo coloca, a gente vê até nas revelações. A primeira revelação nos falando do que não fazer. A segunda revelação com Jesus nos revelando o que fazer. E o Espiritismo, que veio nos mostrar a consciência do nosso dever. Né? O dever que temos, o porquê. Por que a gente precisa fazer o bem? Então é a consciência do dever que o Espiritismo vem esclarecer para a gente. É uma outra dimensão que nós ainda estamos por alcançar. Estamos apenas adentrando esses arcanos, né? Isso ainda vai demorar um bocado para a gente poder chegar e se conscientizar completamente. Prosseguindo então, agora o encontro singular nesse capítulo 35. Aí é uma experiência muito interessante que André tem. Velho Silveira, um reencontro com um conhecido que meu pai, negociante, levara à falência. Caramba, né? Chato. E o pior é que ele, de certa forma, participou, ainda que de uma forma passiva, mas ele queria cumprimentá-lo. Ele trabalhava em nosso lar. Era um trabalhador em nosso lar, o Silveira. Mas paralisei. Ele ficou meio contido, tal. Francamente, ignorava que tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. O Silveira. Aí, prosseguindo a história, lembrei do quadro da senhora Silveira, né, que foi suplicante na casa dele, e pedi para que o pai dele não executasse as promissórias, coisa e tal. Isso acabou trazendo a falência da família. A família teve que, né, ir embora e tudo mais. Uma situação até de doenças também das crianças e tudo. E a mãe dele pedindo socorro, pedindo para que o pai não fizesse aquilo. Mas o pai não teve colher de chá. Minha mãe intercedeu pedindo, né, que esquecesse a ação e tal, mas acabou que a coisa não logrou êxito. O Silveira, né? O Silveira pergunta para André, tem visitado o velho? Tem visitado o velho? Quer dizer, o pai dele, né? A situação do pai dele, lamentável, difícil mesmo no plano espiritual. Expliquei que ainda não me fora permitido. Isso no capítulo mais à frente a gente vai ver. Não nesse bloco de capítulos, no capítulo mais adiante. Percebendo meu embaraço, abraçou-me e voltou ao trabalho. Interessante Silveira, né? Ou seja, o Silveira superou a questão, tanto que não... Aí com a Narcisa, já André abre seu coração com a Narcisa, né?
Reportei a ela o ocorrido e ela disse que era normal encontrarmos pessoas que ofendemos aqui. E me perguntou se eu havia me desculpado. Olha só, o principal realmente ele não fez. Ele teve a oportunidade, ele ficou meio acanhado. Aproveite o momento, pois Silveira é ocupadíssimo e talvez não apareça outra oportunidade. Corri então e pedi licença. Pedi a Silveira que me desculpasse, né, a mim e a meu pai pelas ofensas. Silveira, comovida, abraçou-me e disse que está isento. Quem está isento de faltas? Olha só, quem está isento de faltas? Né? Pois é. Então, nossa oportunidade é aqui e agora. Aí, a reflexão que a gente tira desse capítulo é uma mensagem para nós que temos as nossas dificuldades com A, com B, com um parente, com um colega de trabalho. Né? Na medida do possível, que estiver ao nosso alcance, a gente precisa buscar a reconciliação. A gente buscar, pela via do perdão, né? Perdoar até que nos tenha prejudicado. Isso é o princípio fundamental, para que a gente não deixe esses laços, esse nó cego às vezes, né, que vai nos atrelar àquele espírito, num laço negativo, num laço de compromisso. Então é importante que a gente se livre disso o mais depressa possível e aqui e agora. Como no caso dele, já no plano espiritual, mas que era importante também que ele se redimisse de alguma forma, ele manifestasse aquele processo e pedisse até o perdão àquele companheiro. Né? Muito bem. Então, aqui e agora. Devemos buscar nos desculpar quando a oportunidade bate à nossa porta. Que não acontece à toa. Às vezes, certos encontros não são à toa. Tá? É importante que isso aconteça. O sonho. Sonho no plano espiritual? Marcelo? Sonho no plano espiritual? Por que será que o espírito sonha, Marcelo? Fala no microfone aí. Vou te inspirar então, vou inspirar você. Marcelo tem que dar uma cutucada nele para ver se ele funciona. Até parece, Marcelo. À noite, aplicamos passos, quer dizer, o trabalho de André lá, aplicamos passos aos enfermos. Pela manhã chegou Tobias e elogiou o trabalho de André, seguidos por Lísias e Laura, que o abraçaram. Era o primeiro dia de trabalho útil. Não que ele não tenha trabalhado, feito alguma coisa antes, mas é o trabalho útil. Aquele momento, aquele primeiro dia realmente, em que ele se tornou um tarefeiro, um trabalhador lá em nosso lar. Laura, que o abraçaram. Laura disse estar satisfeita e que acompanhou em espírito e que levou a Clarencio, que enviou cumprimentos. Quer dizer, Clarencio também estava satisfeito, o ministro Clarencio. Laura, a mãe de Lísias, me convidou a voltar a casa para descansar. Para descansar? Ué, por que não? Depois do dia de trabalho. E Tobias pôs à disposição um apartamento de repouso ao lado da câmara de retificação. Narcisa preparou-me leito e sentia que precisava de repouso. Então, lá em nosso lar, vai precisar dormir um bocado também, Marcelo? Precisa, né? Dar uma descansadinha. E nessa que ele foi se refazer, deitar um pouco lá na cama, no leito, ele orou. Em instantes, sensações de leveza me invadiram. E parece que fora arrebatado a um pequeno barco rumando a regiões desconhecidas. Me vi desembarcando num porto e ouvindo a voz de minha mãe, que me conduziu a um bosque lindo. Quer dizer, ele tem esse encontro com a mãe dele. E a mãe dele, a gente sabe, já contado em capítulos anteriores, que estava em outra esfera, estava numa condição bem melhor, até do que o nosso lar. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Né? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Porque não tomam iniciativa, né, Marcelo? Também tem esse detalhe. Porque ficar aguardando que a coisa... A gente tem que... Eu acho que nossa postura
em trânsito aqui na Terra, e eu acho que se a gente tem essa atitude aqui, a tendência aqui no plano espiritual, talvez a gente também mantenha isso, é uma postura proativa, né? Em que você usa e mobiliza os recursos que você conquistou, o que quer que você tenha, no sentido de realizar alguma coisa produtiva e útil. A gente vê que a maior dificuldade humana é a vaidade. A vaidade é algo que faz você não conseguir sequer orar. Tem muitos companheiros nossos que você fala assim, fulano, você precisa orar. Aí ele tem uma dificuldade enorme. Por que é tanta dificuldade em orar? Na medida que você acha que você pode resolver a sua vida, qual o sentido que existe em pedir algo a alguém que você acredita que não vai poder resolver? As orações, elas só conseguem ganhar força de verdade em nós quando a dor nos visita. Muitos companheiros nossos que estão passando por momentos muito complicados, você fala para ele assim, falando, você já rezou? Eu nem lembro de rezar. Por quê? Porque ele acredita que em si ele tem a força de resolução. Na medida que nós desencarnamos e vamos levando aquilo que somos, nós vamos chegar lá no mundo invisível com a mesma vaidade humana de acreditar que nós podemos resolver do lado de lá tudo aquilo que de uma sorte nós resolvemos aqui e vamos nos ver com as nossas energias, e as resoluções não vão acontecer. O mundo invisível, ele, de uma certa forma, quebra os nossos joelhos e nos obriga a experimentar uma solicitação de humildade que dificilmente faríamos na Terra. Na Terra, você sempre age assim. Você já chamou alguém e pediu socorro? Ah, não, eu resolvo. Se eu não conseguir resolver com fulano, eu resolvo com o banco. Se eu não conseguir resolver com o banco, eu resolvo com a financeira, mas não sei fazer o pedido. O mundo invisível e os sofrimentos nos ensinam a pedir. Nos ensinam a reconhecer a necessidade. Nos ensinam a reconhecer que sozinhos nós não vamos a lugar algum, que nós vamos estar sempre precisando de alguém que está no nosso entorno. E quando a gente vê esses espíritos adormecendo, descansando com o apartamentinho no nosso lar, a gente acha isso o máximo, mas isso de uma certa sorte remonta o quanto carrega-se ainda as demandas materiais, as demandas humanas. Jesus não tem apartamentinho, nem caminha para descansar. Porque ele não precisa, porque no nível que ele está não há cansaço mais. Esse cansaço, como a gente reconhece, não existe. Essa necessidade de reposição não há, até espíritos encarnados. Chico Xavier, façamos uma vírgula, quando psicografava, no seu auge, lá para os 60 anos, ele começava a psicografar 8 horas da noite, ia até 2 da manhã, lia as cartas até 6 da manhã, tomava um banho e 7 ia para o trabalho. E fez isso uma vida, e não morreu com 92 anos de idade. Ou seja, precisava dormir pouco, descansar pouco, repousar pouco, ainda que tivesse um corpo de fisiologia humana, nos demonstrando que quanto mais evoluído o espírito é, mais ele se volta ao trabalho. Quando a gente ouve um espírita falar, eu preciso de 12 horas de sono para ser alguém, eu falo, meu amigo, você está precisando de sono demais, bota o seu tempo, diminui isso aí e começa a sobrar um pouco mais para servir alguém. Não, quando eu durmo, eu trabalho no mundo invisível, balela, trabalha nada. É isso aí. Aí tem aqui um balãozinho para a gente poder concluir. O trabalho em um centro espírita. Flávio, oi, diga. Pois não? E vamos recordar daquela citação que nós fizemos quanto a Dona Idalina, que se considerava o máximo, que os serviços não a atendiam e que ela nunca queria fazer aquilo que era necessário para o seu próprio bem-estar, mas ela sabia reivindicar que queria visitar os parentes e filhos e nunca nada lhe convencia. Ok? Então vamos lembrar dessa postura do trabalho. Isso aí. Então o trabalho em um centro espírita é um laboratório de oportunidades onde vamos nos desenvolver. Quer dizer, como é interessante, é bacana a gente se integrar em alguma das atividades dos nossos trabalhos de assistência. Eu comecei servindo lá a sopa. De princípio, eu confesso a vocês que para mim aquilo foi estranho pra caramba. Eu agia assim meio que nem um robô, eu não entendia exatamente aquela interação, era uma coisa
nova para mim aquele tipo de interação. Mas como é importante aquilo, né? Como que você vai quebrando, rompendo certas barreiras e você vencendo certos bloqueios, e aquilo que você começa a ter realmente uma interação, a entender realmente o que você está fazendo ali. Muito acima do pratinho de sopa, né? É justamente aquele encontro, aquele fato de você poder interagir com a pessoa que está naquela condição, aquela oferta, aquela dádiva, né? Você está dando de você, é o que você pode dar de você, não é o prato de sopa, mas é o que você leva junto, é aquilo que você carrega junto com aquele prato de sopa, que na verdade é só um ponto de conexão, talvez, com aquela alma, com aquele espírito que muitas vezes precisa muito desse tipo de apoio, desse tipo de contato com a gente. E a gente aprende muito também. Então, ainda prosseguindo o sonho, aprendemos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueças dar de ti mesmo. Né? A gente dar de nós mesmos, a gente tem que dar de algo que a gente verdadeiramente tem. Porque a gente pode dar do que a gente detém, mas do que a gente tem é algo que a gente precisa estar atento, no sentido de estar construindo, estar edificando dentro de nós mesmos, para a gente poder realmente, talvez, certamente, o que me faltou naqueles primeiros momentos foi talvez desses recursos mais profundos da alma, de aquilatar e qualificar os sentimentos, os valores mais profundos do espírito, que realmente são esses que contam e são esses que vão ajudar nesse processo, nessas interações tão felizes que tanto nos ensinam, tanto a gente pode crescer com elas. Em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Então, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, a prática do bem exterior, né? Então, a gente precisa primeiro de externar isso e buscar o bem que ainda está fora de nós, para que ele possa, efetivamente, pela nossa aplicação, pelo nosso processo que vai se construindo, a gente possa alcançar esse bem interior. E esse bem interior é eterno. No momento que a gente adquire esse valor, ele é imperecível, ele passa a compor, a ser verdadeiramente nosso. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Isso é o que a gente verdadeiramente leva daqui, né? O resto, as outras propriedades, elas são voláteis, ficam por aqui, não nos pertencem verdadeiramente, estão de empréstimo nos servindo a essa encarnação, e é bom que a gente faça um bom uso delas, né? Muito bem. Então, não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem em todas as nossas coisas. Olha a preocupação da mãe, né? Olha a preocupação da mãe, a mãe desejosa de ver o sucesso do filho. Não era qualquer mãe também, né? Sempre que possas, porém, esquece o entretenimento e busca o serviço útil. E isso realmente acontece muito com a gente que vai se conscientizando pouco a pouco, né? Da importância do estudo, da importância da nossa presença, acompanhando o que se passa na nossa casa, nas oportunidades que nos oferece de cursos, de palestras e tudo mais, dos eventos todos que a casa promove. Muitas vezes o futebol que estava lá fora, o churrasco que estava lá fora, do convite, né? Às vezes um aniversário que você pode chegar mais tarde, mas como é interessante a gente priorizar, são questões de prioridade que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Às vezes a gente fala, não tenho tempo. Não, o tempo existe, o tempo existe. Todos nós que trabalhamos aqui, trabalhamos também externamente. Eu não sou aposentado, Marcelo ainda vai demorar um bocado para aposentar, né? O Carlos, eu não sei se é aposentado. O Carlos é aposentado, Carlos? Há 6 anos. Então, mas trabalha ainda ativamente, tem uma vida ativa. Então, quer dizer, nós precisamos estabelecer prioridades para dar conta de tudo. Então, o tempo verdadeiramente existe, né? Então, quem me ensinou isso foi até quem me iniciou no Espiritismo, que falou isso para mim, e eu passei a encontrar tempo para dar conta de tudo, e ainda sobra tempo, até para dormir, né? Um pouquinho, mas sobra.
Vamos lá. Mas tem que dormir pouco, né, Marcelo? Marcelo falou ainda há pouco aí. Precisamos meditar na crença do trabalho, entendendo que ele é dádiva ao nosso progresso. Então, a possibilidade de trabalhar, você imagine, a possibilidade de trabalhar na espiritualidade é uma coisa extremamente... A gente tem que esperar por isso, pedir por isso. Nem que seja para varrer o chão, né, para limpar vômito, como esse Marcelo, né, como coube a André, né? E ele com aquela formação toda, intelectual e tudo, de um diploma de medicina e tudo. Não, isso não serviu de nada, né? Existiam outras prioridades para ele. Continuando o sonho ainda, a gente vai ver lá, conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração do serviço de bônus hora. Agora vamos falar um pouquinho do bônus hora. Como a nossa base de compensação, une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Ou seja, o valor não está no número de horas, e sim no valor sincero do seu empenho. Então, não é o número de horas que diz respeito. A gente recorda nisso ao ler, quando Jesus aborda sobre a viúva, o óbolo da viúva, a que fazia a oferta dos seus menores recursos, em vez que os ricos iam lá e botavam as fortunas. Ele diz, em verdade, ela dá o que lhe falta, ela dá aquilo que lhe falta, e eles colocam a sua sobra. Essa é essa observação. A gente faz o bem que quer fazer, que deseja, que precisa ser feito, ou cumpre um dever em realizar algo psíquico. Aquilo, este hábito, ele já está inserido na gente, é algo da nossa vida, existe na gente assim? É uma pergunta que a gente tem que se fazer e se responder. É a consciência de que a gente precisa fazer o bem, que o Espiritismo coloca para a gente, ou é fazer o bem para que eu vire santo? Não, eu tenho que fazer o bem porque eu quero a santidade, eu quero me salvar. A gente tem que salvar essa encarnação aqui. Essa encarnação. Quando a gente fala em salvação, espírita, quando fala de salvação, é em relação a esse momento que a gente está vivenciando aqui, nesse trânsito agora. Esse é o ponto que a gente tem que salvar. Esse é o tempo que tem que ser útil, tem que ser valorizado. Prosseguindo então, na 37... eu só gostaria de fazer uma observação sobre sonho e sono. Observem o sono que vocês têm e imaginem os seus sonhos. Uma noite de sono tem que repousar. Se você levanta exausto, se você acorda muito cansado, faça uma reflexão sobre o tipo de fim de noite que você vive. A gente, ao adormecer, nós temos que preparar o nosso corpo para dormir. Então, se você resolve assistir jogos vorazes, 1, 2, 3 e 4, na hora de você adormecer, você começa a encher o seu psiquismo com mãos arrancadas, braços arrancados, olhos furados. Se os companheiros ainda têm o hábito de assistir filmes eróticos, que é um hábito muito esquisito, mas é um hábito individual, mas é um hábito muito esquisito. E você, ao adormecer, bota aquele filminho erótico para apimentar a sua relação, você está formando uma onda psíquica que vai dizer para onde você vai ao dormir. Você está desenhando o seu psiquismo. Aí tem aquelas pessoas que têm sonos conturbados, tem aquelas pessoas que têm sonos angustiosos, angustiantes. Então, ouvimos companheiros que vêm para a casa espírita numa ânsia de escutar o guia. A melhor hora de você conversar com o seu guia, nós vimos agora, é no sono. Então você vai fazer, antes de dormir, você lê uma página, lê um texto, faz uma meditação e diz assim: hoje eu preciso que o senhor, que a senhora, que me faça revelações do meu sono. Eu preciso ouvir sobre as minhas respostas. Eu preciso que essas respostas me cheguem numa onda, num instante que eu não estou tendo. Nós usamos praticamente nada do volume de recursos que a doutrina espírita nos enseja e nos oferece, principalmente ao adormecer. Temos sonos, ou vamos dormir embriagados, muitas vezes os que bebem. Vamos dormir narcotizados, que têm hábito de usar algum narcótico. Vamos dormir na mão do palhaço. É a verdade. E aí quando você sai,
aí você vai exatamente para onde todo o seu psiquismo gerou uma intoxicação, e nós vamos viver isso na erraticidade. Fernando Duó tem um livro chamado Alguém Chorou por Mim, ou Marta, é um dos dois. Que a narrativa diz que as companheiras iam para a casa espírita, e quando eles terminavam as atividades na casa espírita, saíam e diziam para o lado de fora: então, a 1h da manhã, nós vamos estar juntos em frente ao lugar tal para fazermos uma atividade. Todos iam para casa, adormeciam, desdobravam-se e reuniam-se em atividade. Veja como o espírita é fanático. E reuniam-se em atividade à noite para fazer realizações ligadas ainda à doutrina do espírito em alguns lares. E na manhã voltavam aos seus corpos para dar sequência à vida. É um papo meio chato, meio carola, quando a gente tem muita expectativa boa para nós vermos aí fora, mas eu só faço um chamado. Analise as noites que tem, como dormem, como acordam, se as noites são conturbadas, são agitadas, e se são assim, pelo amor de Deus, não resolvam isso com Rivotril, com Bromazepam, porque isso não vai resolver. Tem gente que está tomando remédio para dormir. Reveja a posição do seu sono. O que você faz para dormir? Como você organiza o seu psiquismo? Né? E aí as visitas noturnas serão as melhores possíveis. Flávio, um minuto. Da mesma forma que a gente, nesse mundo altamente tecnológico, nós pensamos que precisamos acertar nossa máquina através da formatação de um HD e por coisas dessa natureza, é importante que a gente pense que o formato da nossa psique ele vai estar diretamente associado a todos os ensaios que fazemos no nosso dia e que vão chegar ao seu momento cume no antes de dormir. Então é muito interessante que a gente valide essas intenções, até porque eu não sou carola, minha mulher muito menos, mas nós às vezes, quando nos deitamos, nós comentamos: vamos para a casa espírita? É real. E toda noite eu durmo ouvindo Filhos de Deus. Toda noite, há 10 anos. Bem, queridos, nesse capítulo aí agora, o André fica sabendo que vai haver uma visita da ministra veneranda. Aí ele se interessa, né, em se fazer presente e pergunta lá para... Contato de sua mãe e suas observações sobre a prática do bem encheram o espírito de André de conforto. Foi muito reconfortante aquele encontro que ele teve com a mãe dele. Mas aí conversaram com Tobias sobre o bônus hora que sua mãe mencionava, e ele explicou que cabia aos administradores contar o tempo de serviço, porém, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Havia trabalhadores que depois de 40 anos, olha só que ele fala, é interessante esse comentário. Havia trabalhadores que depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram como da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Quer dizer, não é uma questão apenas de tempo, mas é o concurso realmente de uma vontade legítima, de um desejo de fazer o bem, de um desejo de ser útil, efetivamente. Então não é só contar horas, não é isso. Isso é daqui da Terra, né? Então, ainda na predição da ministra, acertara com Tobias a permissão para assistir à conferência da ministra veneranda. Então ele se interessou que ela ia fazer essa visita, e Tobias viu que ele poderia participar. E ele então vai nesse local, onde mais de 1000 pessoas estavam num lindo salão. Eles entravam como ouvintes mais para frente em um local de realce, são os mais adiantados na matéria de hoje. Eles podem interpelar até a ministra. Quer dizer, tinha alguns que podiam ficar na frente lá, para poder até conversar com a ministra, perguntar, fazer alguma pergunta. O governador determinou essa regra para todas as aulas, para evitar opiniões pessoais e perda de tempo. De certa forma, a reunião espírita, na casa espírita, ele se organiza um pouco assim, de uma forma unilateral, né, unidirecional, em relação àquele que ocupa a tribuna, nas reuniões expositivas, né, para evitar justamente essas interpelações, exceto quando você tem seminários, outros tipos de atividade, que é necessário o debate, aí é comum isso, mas na maioria das reuniões
tem que ter esse processo mesmo, para evitar, digamos, uma perda, a gente perca tempo, né, de perder tempo. Veneranda chegou com 2 outras ministras da comunicação. Como mulher é valorizada, né, no plano espiritual, pra caramba. Diferentemente, talvez, daqui, né? Aí está melhorando, né? Vim para conversar com vocês sobre o pensamento. Ela vem falar a respeito do pensamento. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, é a linguagem universal. A criação mental é quase tudo em nossa vida. Bem, pela criação mental a gente viu que as construções do nosso lar e tudo quanto existe na espiritualidade em termos de ambiências, né, é fruto de emanações, de construções mentais das formas de pensamento. A gente vê aquela forma lá do umbral, toda rota, toda aquela natureza toda, né, parece até um rascunho, mas é em função das mentalizações inferiores que levam aquelas construções assim grotescas que existem lá nas regiões umbralinas inferiores. Mas é a construção nossa, é o substrato da psique humana, vamos dizer assim. Seriam, digamos, aquelas, o que existe no umbral, em todos os níveis do umbral. Somos milhões de almas dentro do universo. Milhões? Muito, né? Bem mais, milhões de milhões de milhões, né? Ainda insubmissos às leis universais. Não somos só nós. Sabemos que temos mundos aí mais atrasados que o nosso. Não somos comparáveis aos irmãos mais sábios e vivemos nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu, ainda. Em geral, recebemos instruções sobre as leis dos princípios divinos, mas não nos submetemos a elas. Tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Quer dizer, a gente toma conhecimento da verdade, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, né? Ainda não faz tudo o que tem que fazer. Mas ainda é o processo nosso ainda, né? A nossa indigência ainda. Estamos conscientes que é o pensamento a base para a nossa vida. Temos agido como tal, policiando ou deixando o nosso pensamento correr solto, sem maiores responsabilidades, com o que liberamos para o universo em forma de energia. Então, quer dizer, cada pensamento vai, né? Pensou, pronto, já está registrado, foi. É a contribuição que a gente vai dando, porque a gente tem que aquilatar, qualificar aquilo que a gente pensa e nos policiarmos, né? Jesus falou já, vigiai e orai. Ele falou vigiai até primeiro, antes do orai, né? Então recebemos esses ensinamentos através dos estudos e palestras e muitos de nós não colocamos em prática por ser difícil está até ali em caixa alta. Este é o nosso desafio. Quando começaremos? Fica aí a questão para nós. Ainda na preleção da ministra, pensamento. Então aprendemos a respeito da força mental, né, em vários cursos de espiritualização nas escolas religiosas, mas esquecemos que toda a nossa energia tem sido empregada em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas e prejudiciais a nós mesmos. Então a gente já vê, nós já temos um histórico, né? Acho que nós tivemos a oportunidade de falar aqui, cada um de nós, um espírito imortal. Então, os momentos, quer dizer, essa existência atual é uma instância evolutiva nossa, é um ponto da nossa evolução, mas o espírito imortal continua, com todo o gabedal das suas experiências, das suas vivências, do seu pensamento, a construção do que somos hoje, desse fluxo de pensamento, daquilo que a gente intimamente, a gente se conhece um pouco, né? A gente não se conhece ainda profundamente, mas a gente já se conhece um pouco. Então essas ideias que fluem, que constituem a individualidade, vêm dessa, em parte, né? A gente não tem essa consciência plena disso, mas são reflexos dessa condição maior aí do espírito imortal. As afirmativas verbais. Mesmo tendo aprendido que o pensamento é força essencial, continuamos agindo no terreno das afirmativas verbais. Ninguém atenderá ao dever apenas com palavras. A reforma é interna, né? Então não adianta apenas falar. Eu conheço o livro dos Espíritos inteiro, de cor, né? Conheço a Bíblia de cor. Nada disso vai ter importância. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Ou seja, o produto, aquilo que nós edificamos em nós mesmos, é nosso, pertence a nós, é de cada um.
ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Então, esse processo é contínuo na natureza, em todo o universo. Como somos vistos, não retrata quem somos. Como somos vistos, não retrata quem somos. A gente viu bem naquele caso do vampiro, foi no primeiro capítulo que a gente abordou hoje. Pois o que verbalizamos não é o nosso estado íntimo. O que nos revela é o que pensamos. E lá na espiritualidade não tem conversa. Lá eles fazem a leitura direitinho, ninguém consegue disfarçar. Essa história do pensamento, ela passou um monte de informações, né? A ideia criminosa produzirá gerações mentais de mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Então, como que é importante a gente estar sendo educado no nosso pensar, disciplinado, né, no nosso pensamento, porque cada pensamento nosso é uma contribuição que a gente está dando para o universo. Sabe lá, de repente, que o meu pensamento, de repente, mal, o meu desejo de realizar o mal, que eu acho que esse é o grande benefício que nós recebemos adentrando os portais do Espiritismo, assim, adquirindo o conhecimento que o Espiritismo tem revelado para nós, é justamente a gente superar fazer o mal pelo mal, né? O de desejar realizar, a gente pensar em realizar o mal e desejar o mal para alguém. Eu acho que isso a gente já superou, né? Acho que a gente superou. A gente ainda erra para caramba, a gente faz muita besteira, mas a gente maquinar as ideias para realizar o mal contra alguém, eu acho que isso aí a gente já refreou e superou, né? Uma boa parte. Força viva. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve a causa e os efeitos no lar universal. Base das ideias. Entre os encarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. O pensamento em si é base para todas as mensagens da ideia, silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição. Então, nós espíritas temos acesso a esse conhecimento em cada linha das obras codificadas. Devemos aplicá-lo, pois conscientes estamos que o nosso mundo real não é o das palavras, e sim o do nosso mundo interno. Quer dizer, o mundo real é esse mundo mais profundo em nós. Agora, o capítulo 38, o caso Tobias. Esse caso é muito legal, é muito interessante esse caso. E surpreende até o André, fica muito bitolado com isso aí. Ao final do trabalho, fui fraternalmente levado à casa de Tobias e foi recebido por sua esposa e irmã. Esposa? Não é? Vamos ver. Conheci a biblioteca de Tobias, com volumes maravilhosos. Hilda me convidou a visitar o jardim, que era lindo. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de certas flores. Em Lísias, as glicínias e os lírios eram centenas. Em Tobias, as hortênsias. Hortênsia me faz lembrar Petrópolis, né? Petrópolis é a cidade das hortênsias. A minha cidade, né? Tobias, em certo momento, menciona a André sua condição familiar. Explica que fora casado 2 vezes, que as 2 senhoras, Hilda e Luciana, foram suas esposas. E aí? E as 2 moravam na mesma casa junto com ele lá. Que confusão, né? Segundas núpcias. Como resolver a questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Olha que isso, na época que Chico recebeu esse livro, isso era um tabu, isso era uma questão de preconceito terrível, né? Terrível. Isso ainda se prolongou, acho que pela década de 60, quase 70, né? Início de 70, isso ainda era uma coisa que era tabu, esse negócio de separação, de segundas núpcias, né? A questão de luto, né? Que a mulher praticamente tinha que manter aquele luto o resto da vida, casou, né? E não podia casar de novo. É influência de algumas ideias, assim, de dogmas, né? De alguns dogmas aí das religiões. Então, a experiência.
como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Luciana, convém explicar que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Quer dizer, Hilda foi a primeira esposa que ele teve, que faleceu quando as crianças nasceram. Nasceu um filho dele, né? Quando nasceu o primeiro filho, ela acabou desencarnando. E ele acabou casando outra vez depois. Mas isso gerou um certo problema, né? Nos casamos cedo e desencarnei ao ter o segundo filho. Foi devastador. Tobias chorava todos os dias e eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Como é problemático isso, né? Da separação e daquele que fica ou daquele que parte, permanecer nesse estado, né? Mantendo, pela inconformação, muitas vezes é uma rebeldia, e desejando, quer dizer, lamentando eternamente o fato daquele espírito já ter precedido ele no retorno à espiritualidade. Pesados dias de umbral abateram-me, e quanto também, talvez, aquele que ficou não contribuiu para agravar as coisas, não mantendo esse estado. Não tive remédio senão continuar agarrado ao marido e o casal de filhos, surda a todo esclarecimento que os amigos me deram. Quer dizer, ela foi amparada, foi assistida, tentaram demovê-la dessa ideia, mas as circunstâncias levaram que ela permanecesse ali firme naquele quadro. Tobias, sozinho para as necessidades das crianças e com a irmã, não, quer dizer, ele acabou casando outra vez, né? Ela me mostrou o quanto Luciana me ajudara assumindo o papel com as crianças, Tobias e a casa. Acompanhei minha avó e assim vim para o nosso lar. Acabou que ela se conformou, que ela acabou percebendo que aquela que acabou casando, né, segundo as núpcias com o marido dela, tratou bem as crianças, então ela se tranquilizou e acabou cedendo. Passei a ter Luciana como uma filha e trabalhei e estudei intensamente para meu melhoramento moral. Passei a ajudá-los, pois todos agora eram a minha família. É aquele sentido da família universal, né? Vai se construindo. Nos reencontramos mais tarde. Tobias, eu e Luciana nos reunimos. Aí passaram a conviver lá, naquele lar e nosso lar. Então André indagou, como se processa o casamento aqui? Tobias, pela combinação vibratória ou afinidade máxima. Mas qual a posição de Luciana nesse casamento? Luciana, quando aqui cheguei, aprendi que existem casamentos, olha só os tipos de casamento: de amor, fraternidade, provação ou de dever. Quando desposei Tobias, teria facilitado ter entendido que nossa união era fraternal, pois o que me custou aprender. Foi o que me custou aprender. Quando os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Hilda explicou que Luciana está em noivado espiritual. Tinha um nobre companheiro de muitas etapas terrenas que havia reencarnado e ela o reencontrará em 1 ano. Quer dizer, ela estava sendo preparada para reencarnar a Luciana, que estava lá convivendo com Tobias. É bem diferente. Então a gente vê essa ligação lá no plano espiritual, é um casamento diferente, não tem nada a ver com o casamento terreno aqui. Ouvindo a senhora Laura, a mãe de Lísias, né? André se vê torturado diante do exemplo de Tobias, pensando se ele seria capaz de viver o mesmo com sua família. Então, ele começa a se questionar, será que eu conseguiria? Ele ainda se sentia senhor do seu lar. É aquela questão de posse, ele ainda estava com tinha essa sensação, esse sentimento. No dia seguinte, busca a dona Laura para conversar. Então, sempre que ele sentia alguma coisa pegando, né, ele ia lá para se esclarecer. E isso é muito importante, porque vai buscar o auxílio. O que você falou, Marcelo? Muitas vezes a gente tem um problema e a gente se acanha, a gente se acomoda, a gente acha que a gente pode resolver sozinho.
E muitas vezes aquilo ali é um ponto de desequilíbrio, é um ponto que de repente poderia ser auxiliado, né? Uma pessoa de nossa confiança e tal, você pudesse se abrir e se esclarecer. E ele não bobeava, ele ia logo buscar o amparo, buscar o apoio. Expliquei como estava chocado com o caso Tobias, e ela me disse, sorrindo, que o caso Tobias era apenas um dos inúmeros que conhecemos daqui e de outros núcleos. Relatou que agora os pontos de vista não podem mais ser apenas humanos. Quer dizer, muda realmente o ponto de vista. E sim de natureza espiritual. Quer dizer, é esse olhar para a vida que nós, o exercício desse olhar enquanto encarnados, é de imenso auxílio para nós quando a gente consegue, né, manter a nossa ótica, o nosso foco por essa perspectiva. Como que as coisas se amenizam. Aí uma coisa até que Carlos falou, que às vezes parece para algumas pessoas que o espírita faz a apologia da dor. E não é isso. É uma questão que a gente compreende o processo. A gente compreende que muitas vezes você está inserido num processo que está acontecendo, mas que ele não pode ser capaz de desequilibrar você. Ele está passando, é você lidar com aquela situação perturbadora, é você lidar com a perturbação, não permitir que você se sensibilize, entre em ressonância com a perturbação que está acontecendo. Aí você se mantém no teu equilíbrio, você se mantém na sua serenidade. É esse o processo, é isso que é esse olhar diferenciado que nos poupa de muitos problemas, de muitas dificuldades, né? E o mundo está repleto disso o tempo todo. Isso nos ajuda muito. Esse é o panorama consolador que a doutrina traz para nós, com certeza. 2, né? Relatou que agora pontos de vista não podem ser mais apenas humanos e sim de natureza espiritual. Que no lar de Tobias era elevado de compreensão e afeição, né? Temos nisso uma regra geral para todos que se casaram mais de uma vez. Tem alguns que gostam de casar mesmo, né? 5, 6, 7 vezes, né? E vai embora, né? Aí, ouvindo a senhora Laura, né? Não seja radicalista. Muitos podem ter afeição e não ter compreensão. O caso Tobias é de vitória da fraternidade real das 3 almas, as 3 almas vitoriosas. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. Então, é essa questão de compreender a lei de fraternidade. O umbral está cheio de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Guardam ódio, guardam rancor, né, dessas relações mal resolvidas, algumas situações que ocorreram. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sofrendo sem poder penetrar as zonas superiores. E o que acontece então, André Luiz, se não são admitidos aos núcleos de aprendizado? Vão ficar naquela situação anterior que ele estava, né? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, voltam ao corpo para realizar o que não conseguiram na experiência espiritual. Aí é o retorno aqui à carne. A bondade divina, através do esquecimento, concede-lhes a chance de receber em laços de consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente. Jesus nos convida a uma imediata reconciliação com os adversários, que antes de tudo interessa a nós mesmos. Então a reconciliação ela se torna necessária, né? Ela vai se fazer de alguma forma ou de outra, a gente vai ter que encarar. Agora já o último capítulo, então é 10 minutos do nosso encerramento. Quem semeia, colherá. Esse aqui é o encontro que André Luiz tem com Elisa, que fora uma doméstica na casa dele, uma empregada na casa dele, com quem ele acabou tendo alguma intimidade, né? Ultrapassou ali, e que trouxe, vamos ver, a história, né? Está contada aqui pelos dois. Eu não sabia explicar a grande atração, olha só que interessante,
ele sentiu uma grande atração pela visita ao departamento feminino. Ele passou lá próximo, nas câmaras de retificação, e Narcisa me levou. Narcisa, quando o pai nos convoca a determinado lugar, ele teve uma intuição, né? O André Luiz teve uma intuição de que ele precisava ir ali, naquele pavilhão feminino. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não é à toa. Tudo que acontece tem uma circunstância, tem uma importância para nós, né? Um significado para nós. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. A gente vê que o aprendizado de André foi maravilhoso, né? Porque cada ponto que ele vai pontuando, o quanto que ele aprendeu em cada momento daquele que ele aplicou passe, que ele atendeu, que ele conversou, que ele interagiu com aqueles que estavam nos quadros de sofrimento, na assistência prestada como tarefeiro lá em nosso lar. Não deixe observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Não é? Se a gente faz a conexão, a gente está conectado, nosso desejo, nosso afã é a realização do bem, é a realização da fraternidade, da caridade, a gente vai estar recebendo as sugestões de Deus. Narcisa me apresentou a Nemésia, cooperadora daquele setor feminino. Visita ao pavilhão 7, filas de leitos de mulheres que pareciam frangalhos humanos. Observa as feições das centenas de mulheres em seus leitos e uma chamou a atenção dele. Era Elisa, a mesma que trabalhara em casa na minha juventude. Com a intimidade e o abuso de mandar e ser servido, não escutei os conselhos de minha mãe e levei essa relação a um nível mais íntimo. Devemos estar sempre atentos às nossas intuições que têm o propósito de nos direcionar às nossas necessidades. Às vezes a gente recebe intuições também, que talvez a gente possa nem chamar de intuição, mas que são ideias malsãs, vamos dizer assim, que também muitas vezes desejam nos desviar do caminho, né? A gente tem que ficar atento e avaliar o que está sendo sugerido para a gente. Pedi o auxílio de Narcisa, que me orientou que não me entregasse ao pensamento destrutivo, e sim aproveitasse a oportunidade para me resolver com Elisa. Então ele tinha um problema com Elisa, e é aquele negócio que aconteceu antes com aquele outro, o velho Silveira, né? Dele procurar aquele momento, valorizar aquele momento, que aquilo não estava acontecendo à toa. Aquilo era uma necessidade, ele precisava resolver aquela questão com Elisa. Bem, estremeci, e Narcisa, percebendo, disse, não tema, todos nós encontraremos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Então são pedras lançadas por nós mesmos no nosso caminho. E a gente vai encará-las novamente. Né? É o título lá, quem semeia, colherá. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. André conversa com Elisa e ela lhe conta que na juventude trabalhou para uma família, olha, nossa, trabalhou para uma família, e que conheceu um rapaz jovem como ela, e que depois da intimidade, quando toda a sua reação seria inútil, entregara-se à vida fácil da luxúria. Quer dizer, ela foi demitida, né, descobriu-se lá a situação, e acabou que ela se entregou aí a um processo destrutivo, desencaminhou a menina. André segurou em sua mão, disse chamar-se André também, e que ela contasse com ele como uma irmã, pois ele também não tinha família em nosso lar. Ela sorriu e disse, há muito tempo não a tratavam assim. Nemésia disse a André, Jesus te abençoe. Quanto a gente precisa se redimir, se retratar, né? Quanto que seja possível a gente fazer isso, agora, enquanto em trânsito, porque no plano espiritual a coisa
isso pode pegar, né? Isso pode ser um pontinho que a gente teve oportunidade e deixou passar. Então, que a gente não se permita a isso, porque as orientações são no sentido da gente buscar superar essas dificuldades. Marcelo, quer falar alguma coisa para a gente finalizar? A gente está acabando dentro do horário, né, programado. Agora, quem vai entrar na cabine aqui de pilotagem aqui é o nosso amigo, aqui, o Paulo Jorge.